Se você é uma pessoa muito dogmática, não recomendo assistir este vídeo, pois nele podem conter fatos que até hoje eram desconhecidos para você, e poderá deixar-lhe um tanto ofendido ou ofendida. Mas se você realmente tem a religião como algo divino, e já entende como as coisas funcionam nesse mundo em que vivemos, será uma boa oportunidade de despertar para questões que nos foram negadas. Sejam bem-vindos a conhecer algumas curiosidades sobre os 14 livros retirados da Bíblia. Existem diversos livros que foram retirados da Bíblia ao longo dos séculos, e a sua exclusão tem gerado muitas discussões e debates entre estudiosos da religião. Nesse vídeo vamos falar sobre os 14 livros retirados da Bíblia e abordar as razões para sua exclusão, o conteúdo desses livros, e o impacto que a sua exclusão teve na história da religião. Esses livros são chamados de apócrifos e pseudepígrafos, ou seja, não canonizados perante a Igreja Católica. Neles contém relatos de fatos como sobre a criação do mundo, a primeira mulher de Adão, a Lilith, fatos sobre a infância de Jesus. Fala também sobre a reencarnação e muitas outras revelações, que um grupo de religiosos da época, por motivos que só eles poderiam nos dizer, acharam que não era divinamente inspirados e nos foi tirado o direito de conhecer. Entre os livros retirados da Bíblia estão o livro de Enoque, a oração de Manassés, o livro dos Jubileus, entre outros. Cada um desses livros possui características e conteúdos próprios, que os diferenciam dos livros canônicos da Bíblia. Por exemplo, o livro de Enoque é uma obra apocalíptica escrita por volta do século 3 a.C., que descreve a visão do profeta Enoque sobre o fim do mundo. Já a oração de Manassés é um texto que teria sido escrito pelo rei Manassés, em que ele pede perdão a Deus pelos seus pecados. Por um lado, a exclusão desses livros ajudou a estabelecer, ou seja, moldar a ortodoxia da Igreja, permitindo que ela definisse com mais clareza quais eram as doutrinas e os textos sagrados que deveriam ser seguidos pelos fiéis e a forma como eles compreendem a Bíblia, limitando a sua visão sobre a diversidade de ideias e experiências que existem no mundo. Por outro lado, a exclusão desses livros também gerou controvérsias e debates, principalmente entre os grupos que defendiam a inclusão de alguns desses textos na Bíblia. Além de discutir o impacto que essa exclusão teve na história da religião, é importante lembrar que a exclusão desses livros não os torna necessariamente menos valiosos ou relevantes para a compreensão da fé cristã, mas sim faz parte de um processo histórico e teológico mais amplo. Alguns dos principais motivos para a exclusão desses livros e os impactos que essa exclusão teve na história da religião são: questões teológicas. Um dos motivos para a exclusão dos livros apócrifos foi a sua doutrina, que muitas vezes conflitava com as crenças da Igreja. Alguns desses livros, por exemplo, defendiam ideias como a reencarnação e a salvação por meio de obras, que não eram aceitas pela Igreja. Essas doutrinas foram consideradas heréticas e, por isso, os livros que as defendiam foram excluídos da Bíblia. Questões políticas. Outro motivo para a exclusão dos livros apócrifos foi a influência política. Durante a Idade Média, a Igreja Católica tinha um grande poder político e econômico, e utilizava esse poder para controlar a população. A exclusão dos livros apócrifos permitiu que a Igreja controlasse melhor a interpretação da Bíblia e, consequentemente, o comportamento dos fiéis. Autoria duvidosa. Alguns dos livros apócrifos tinham a autoria duvidosa, o que gerava desconfiança sobre a sua autenticidade. Como a Igreja queria garantir a veracidade dos textos sagrados, optou por excluir esses livros da Bíblia. Processo de canonização. A exclusão dos livros apócrifos também faz parte do processo de canonização da Bíblia, que ocorreu ao longo de vários séculos. Esse processo foi marcado por muitas discussões e divergências sobre quais textos deveriam ser considerados sagrados e quais deveriam ser excluídos. Estudos revelam ainda que a exclusão desses livros se deram por questões econômicas, pois não se tendo a facilidade na impressão que temos nos dias de hoje, ficava extremamente dispendioso, além de ter um volume com um peso bastante elevado para manusear. A Bíblia atual tem ainda variações entre 66 a 73 livros, a depender da religião. Agora fica o questionamento se mudaram tanto as escrituras, tendo ainda as traduções, que conforme a sua linguagem já muda completamente um contexto e sentido. O que será que temos hoje em mãos? É o que veio da inspiração divina e os fatos da época. Ou também nela estão contidas doutrinas para nos manter em um rumo que essas pessoas julgaram bom, e bom para quem?
Quem deu autoridade a essas pessoas a definirem o que era santo e o que não era? E você, o que acha disso tudo? A sua mente ficou curiosa para saber o que há nesses livros que de nós foram escondidos? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e se tem mais algum fato curioso que queira que a gente faça um vídeo. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e, se achar que pode informar mais pessoas, compartilhar nosso conteúdo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.